Olá, você, tudo bem contigo? A prova lendo no ar. Hoje falaremos sobre poesia, mais especificamente sobre esta poeta chamada Wisława Szymborska. Perdão aos poloneses pela minha pronúncia, testei agora no Google, ouvi a pronúncia para ver se eu conseguia fazer algo parecido. Cara, mas esse nome é pra matar o professor. Wisława Szymborska. Prêmio Nobel de 1996, né? Agora já conhecida no Brasil, né? Caminhando para o reconhecimento no Brasil, mas na verdade em 1996 ela não era conhecida fora da Polônia, quase. E aí o Brasil começa a traduzir algumas coisas dela, mas temos bem poucas coisas, né? Temos uns 3 livrinhos dessa grande poeta que me deixou bem leve, bem entusiasmado no final de semana. Estava lendo ela, li e reli, porque o livro é tão fininho e os poemas são tão tocantes e, né, sensíveis, meu. Se tem um livro legal para você ler, né, você não vai ter dificuldade nenhuma de ler isso aqui, é este apanhado de poemas da Wisława. Tranquilo? Bom, vamos falar um pouco de poesia. Pô, professor, olha aí, ó. 20º programa da Prova Lendo e você não trouxe um livro de poesia. Já falamos sobre romance, já falamos sobre contos, mas poesia nada, nenhuma. Então, está aqui inaugurada a sessão poética e juro que vou introduzir mais livros de poesia. Alguns motivos me levam a isso. O programa é meu, é meio pessoal e eu leio muito mais romances do que poesia. Eu não sou um grande leitor de poesia, claro, já li muita poesia, ainda leio, mas não é o meu xodó. Mas isso muda conforme o ano, conforme, sei lá, o tempo. A poesia tem essa coisa meio introspectiva e eu preciso estar muito atento para ler, né? Eu tenho que estar muito mergulhado no livro quando eu quero ler poesia. Eu tenho que ter muito mais atenção. Esse livro aqui é um livro tranquilíssimo de ler e essa é uma das características dela. Tá? A linguagem, uma linguagem cotidiana, uma linguagem limpa, que, né, pela essa facilidade poderia ser uma poesia banal, mas não é nada banal. Ela tem um fundamento filosófico e um olhar crítico para o mundo que é, olha, uma das coisas mais impressionantes que eu li ultimamente. Com relação a você que vai fazer o Enem, né, tem muita gente aqui me assistindo que vai fazer, ó, já falo nas aulas isso, mas não custa repetir. Poesia é essencial para você ir treinando. Tem que ler poesia, galera. Tem que ler muita poesia, tá? Vai lendo poesia porque você tem que se acostumar. Você tem que se acostumar com o jeito que a poesia é construída. E uma das melhores formas é abrir um livraço desse aqui e se divertir. Você vai pensar sobre a linguagem, você vai pensar sobre as rimas, sobre o som, sobre figuras de linguagem. E só treinando ler poesia é que você vai se deparar com ela no dia da sua prova e vai conseguir resolver as coisas que lá estão propostas. Então, mãos à obra. Poemas na cachola já, ok? Recomendadíssimo para você começar. E poesia contemporânea é o que mais cai na prova no Enem, tá ok? Bom, vamos começar a falar sobre essa polonesa aqui. Olha essa capa muito louca, ela tá aqui fumando um cigarrão, ok? Bom, Prêmio Nobel de 1996 era pouco conhecida fora da Polônia, e aí o Brasil começa a fazer traduções da obra dela. Aqui a gente tem uma tradução da Regina Szczypiorski, também não consigo falar o nome da querida tradutora, muito obrigado por traduzir essa beleza. E o que eu estava pensando sobre a Wisława é justamente como o olhar que ela tem para a poesia. O olhar poético dela é um olhar cotidiano, um olhar da simplicidade, das miudezas. Isso me lembrou muito um poeta, e por isso que eu gostei dela, né? O meu poeta favorito, que é o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira me deixa extremamente tocado, me deixa assim, sempre pensando nas coisas que ele está falando. Justamente porque o Bandeira, vamos lembrar, o nosso modernista, né? Ele está trabalhando com as pequenas coisas, as pequenas pessoas, né? Os clowns, a criança, o louco, o bêbado, o apaixonado, o desesperado, e ele vai trazendo tudo isso para a gente de uma forma tão simples, que essa simplicidade é a chave da poesia dele e também é a chave da poesia da Wisława. Por isso que eu me encontrei com ela e o final de semana foi muito prazeroso lendo esta
moça maravilhosa polonesa. Ok? Bom, claro que eu vou ler algumas coisas delas para vocês. Sobre o que fala a poesia dela, fala sobre desgraça, fala sobre guerra, fala sobre passar a vida e não encontrar um grande amor, fala sobre as pequenezas, sobre as angústias que as pessoas passam, mas fala simplesmente de um olhar, né, das pequenas pessoas. Não vai falar da guerra, não vai falar do Stalin, tá, quando ela vai falar da guerra. Ela, quando moça, passa pela Segunda Guerra. Tá? Então isso deixa marcas na pessoa. A Polônia sempre foi um país muito estável, né, que viveu muito isso, vive o período comunista. Inclusive o seu primeiro livro foi censurado pelo regime comunista justamente porque era muito complexo. Ou seja, essa complexidade da poesia dela não ia tocar o povo russo ou o povo soviético. E descartaram o livro dela de ser publicado. Imagina, esse é o primeiro livro que ela meio que descarta depois, justamente por quê? Porque a marca da poesia dela é não ser complexo. Então, se você pensar, né, essa poda, esse corte, essa censura que ela sofre, muda a poesia dela? Não, claro que não só isso, né, mas o olhar dela muda. E justamente a não complexidade, a tranquilidade da linguagem vai ser a grande marca dessa poeta ou poetisa, como queiram. Tá aqui ela. E ela vai falar justamente, né, nesse poema sobre guerra. Os poemas são todos curtos, 1 a 2 páginas, certo? E vale muito a pena. Presta atenção aí, vamos ver se eu leio e consigo ganhar alguns leitores para ela. Fim e começo. Percebe só a tranquilidade que é ler esses poemas. Depois de cada guerra, alguém tem que fazer a faxina, colocar uma certa ordem que afinal não se faz sozinha. Alguém tem que jogar o entulho para o lado da estrada, para que possam passar os carros carregando os corpos. Alguém tem que se atolar no lodo e nas cinzas, em molas de sofás, em cacos de vidros e em trapos ensanguentados. Alguém tem que arrastar a viga para apoiar a parede, pôr a porta nos caixilhos e envidraçar a janela. A cena não rende foto e leva anos, e todas as câmeras já debandaram para outra guerra. As pontes têm que ser refeitas e também as estações. De tanto arregaçá-las, as mangas ficarão em farrapos. Alguém de vassoura na mão ainda recorda como foi. Alguém escuta, meneando a cabeça, que se safou. Mas ao seu redor já começam a rondar os que acham tudo muito chato. Às vezes alguém desenterra de sob um arbusto velhos argumentos enferrujados e os arrasta para o lixão. Os que sabiam o que aqui se passou devem dar lugar àqueles que pouco sabem, ou menos que pouco, e por fim, nada mais que nada. Na relva que cobriu as causas e os efeitos, alguém deve se deitar, com um capim entre os dentes e namorar as nuvens. Moçada, eu acho impressionante esse poema. Como ela pega uma guerra e faz essa guerra virar uma banalidade. Né? Faz a guerra virar uma banalidade? Não. Nós fazemos, a humanidade faz as guerras se tornarem banais. Por quê? Porque o tempo passa e a gente vai esquecendo delas. Então, depois de uma guerra, ela começa a narrar aqui, né? Depois de uma guerra, alguém tem que fazer a faxina. E essa faxina é do mundo, é das coisas, é dos escombros, mas também é uma faxina mental. A gente tem que esquecer essa guerra para poder fazer outra. Tá? Então a gente tira os escombros, arruma as coisas, mas esse trabalho duro, tá, não é feito pelos grandes homens, pelos imperadores, pelos generais. É feito pelas pequenas pessoas, pessoas que sobram naquele lugar. E para fazer esse trabalho, não tem uma televisão que está filmando. Esse trabalho é feito na escuridão, na ignorância, certo? Não tem ninguém ali para ser testemunha ocular desse trabalho de reconstrução que vai sendo feito. E depois que a gente faz isso, a gente vai começando a esquecendo as coisas. Sempre tem um cara, um velhinho que está falando sobre a guerra, mas ninguém mais quer saber sobre essa guerra. E no final, o capim vem, passa por cima desses escombros, ele nasce de novamente, e alguém vai estar mascando um capim para que a gente faça uma nova guerra. Então vejam, né? Vocês leram, vocês ouviram, vocês compreenderam. Uma linguagem super tranquila, super simples, mas que tem uma profundidade, né, filosófica, a poesia dela, que me deixa realmente impressionado. São coisas muito legais como essa. Né? Uma violência. Hoje nós vivemos tempos marcadamente também marciais,
guerra para tudo que é lado, né? A Síria e tal, tal, tal. E esse poema te faz pensar sobre isso. Esse poema é muito bacana. E eu não vejo ele muito distante de aparecer num Enem. Imagine, eu faria uma questão dessa, tá? Marcadamente sobre a guerra, e faria uma reflexão, uma comparação com as coisas que acontecem hoje. Como a gente esquece e como a gente vai tocando para frente e guerra vem atrás de guerra, que vem atrás de guerra, que vem atrás de guerra, marcando a existência da humanidade. Ok? Mais um poema, esse aqui eu acho bem bonito, chama Amor à Primeira Vista. E ele fala o seguinte, fala assim, você imaginou já, ó, você que está aí, já imaginou isso? Quando você encontra a pessoa da sua vida, você acha que está encontrando ela pela primeira vez. Mas talvez você já tenha encontrado em vários outros lugares. Por exemplo, quando você vai a um bar e essa pessoa está lá, só que você não viu ela, e você foi ao banheiro e saiu, e ela passou e pegou no trinco depois de você. Então, é lindo isso aqui, e ela termina maravilhosamente essa suposição de encontros e reencontros, falando que a vida sempre está aberta. Ela nunca é um começo, ela sempre é um desenrolar incessante. Então presta atenção, vê se você gosta. Eu acho lindo. Amor à primeira vista. Ambos estão certos de que uma paixão súbita os uniu. Então tá lá o casal achando que é a primeira vez que eles se encontram. É bela essa certeza, mas ainda mais bela a incerteza. Acham que por não terem se encontrado antes, nunca havia se passado nada entre eles. Mas e as ruas, escadas, corredores nos quais há muito talvez tenham se cruzado? Queria lhes perguntar, se não se lembram, numa porta giratória, talvez, algum dia, face a face? Um desculpe em meio à multidão? Uma voz que diz, é engano ao telefone? Mas conheço a resposta. Não se lembram. Muito os espantaria saber que já faz tempo o acaso brincava com eles. Ainda, não de todo preparado para se transformar no seu destino, juntava-os e os separava, barrava-lhes o caminho e abafava o riso, sumia de cena. Houve marcas, sinais, que importa se ilegíveis. Quem sabe 3 anos atrás ou terça-feira passada, uma certa folhinha voou de um ombro ao outro. Algo foi perdido e recolhido. Quem sabe se não foi uma bola nos arbustos da infância? Houve maçanetas e campainhas, onde a seu tempo um toque se sobrepunha ao outro. As malas lado a lado no bagageiro, quem sabe numa noite o mesmo sonho que logo ao despertar se esvaneceu. Porque afinal, cada recomeço é só continuação, e o livro dos eventos está sempre aberto ao meio. Ó, que lindo esse quarteto aqui, que ela fecha toda essa viagem, de que, os primeiros encontros não são nunca primeiros encontros. A gente partilha muitas coisas e talvez vocês já tenham se encontrado em algum lugar, né? Vamos pensar isso num mundo muito menor do que a gente vive hoje, assim, né? E acho lindo, maravilhoso esse final, né? Porque afinal cada começo é só continuação. E o livro dos eventos está sempre aberto ao meio. Tá? Então a gente nunca está com o livro no começo, ele sempre está aberto ao meio. Legal? Gostaram? Ó, indico fortemente, tá? Essa grande poeta. Vale muito a pena. Eu fiquei espantado e falei, poxa, por que eu não li antes, né? Por quê? Porque eu não sigo conselhos. Meus amigos falaram, Shiva, você tem que ler, cara, você tem que ler essa mulher, é demais, ela é demais. E eu não lia, tá? Agora, eu indico para você, eu sei que como não é cabeça dura, vai me ouvir e vai ler essa grande polonesa. Certo? Wisława! Muito obrigado para vocês que acompanharam a gente aqui. Até a próxima. Fui!